Sadashivatsamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Beda Vibhagne Yo Mabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Ok, então deixa eu fechar essa janela. Ok, nós estamos no capítulo 13, segunda parte do verso 8, né? Nós vimos que aquela parte central do Gita, até o capítulo 12, cobria o tema, o tópico da devoção, né? A devoção foi dividida em cinco categorias, e aí nós entramos na última sessão do Gita, que é do verso do capítulo 13 ao capítulo 18, que mudou de assunto, né? E aqui nós entramos mais no âmbito da discriminação entre Sati e Mithya e as declarações de identidades a respeito do Atma do Jiva e o Atma de Deus. E nós vimos estes dois princípios serem apresentados com dois termos novos, né? Kshatram e Kshatranya. Kshatram significa o mundo material, né? E Kshatranya significa o espírito, a consciência, né? Então nós vimos tudo isso. E o curioso é que depois de a gente ver o que é tudo isso, né, foram apresentadas, se eu me lembro bem, apresentada aquelas virtudes, né, que são, numa linguagem diferente, são as qualificações necessárias para a gente obter o autoconhecimento que transforma, né? Então, essas qualificações, essas virtudes foram apresentadas que permite a mente receber e reter o autoconhecimento, né? E entre tantas virtudes que nós vimos na aula passada, né, nós chegamos até a última virtude que foi a rimsa, né? Eu acho que foi isso. A última foi a rimsa. Nós vimos diversas dessas virtudes que precisam ser cultivadas. Eu salientei diversas vezes que a cultivação dessas virtudes ela precisa ser feito através da força de vontade de observar essas virtudes, né, em contraposição às tendências não virtuosas, digamos assim, né? Mas acima de tudo, essas virtudes, elas podem ser cultivadas e desenvolvidas na medida que a gente vai compreendendo mais e mais clara e profundamente esses ensinamentos a respeito, né, da natureza de Deus colorido pelos gunas de Maya, né? Saguna Ishwara e a natureza de Deus em sua real natureza, que é Nirguna Brahman. Então, na medida que a gente vai desenvolvendo essa compreensão, essa sabedoria espiritual completa, Satya e Mithya, a gente vai naturalmente cultivando essas virtudes, né? Você vai cultivando, utilizando também, né, o nosso a força de vontade, né? Willpower, né? Porque willpower, a força de vontade, é importante quando aliada ao conhecimento, à compreensão, como eu sempre digo, né? Então, o esforço é necessário, a compreensão é necessário, e nós vimos que gradualmente, mas certamente, nós desenvolvemos diversas dessas virtudes ou qualificações, entre elas a rimsa, né? Que é a não violência a nível mental, verbal e físico, naturalmente. E Swami desenvolveu também o conceito
Não, aí depois do Ahimsa, me parece que foi no último, foi Shanti. Shanti significa tolerância e paciência, né? Então, tolerância é a capacidade de lidar com aquelas situações desagradáveis, né? Situações que não são favoráveis, né? As minhas vassanas, os meus gostos e desgostos não são em harmonia ou em conformidade com meus gostos e desgostos, né? Aquelas coisas que eu gostaria de evitar e gostaria de haver. Se ocorrem parábadas não em harmonia com essas minhas tendências, né? O que que ocorre? Aí eu vou começar a ficar irritado, nervoso, né? Raivoso, deprimido, etc. Então, titiksha significa uma força mental, emocional, psicológica. São linguagens diferentes que o Swami, né, presenteou nas últimas décadas, né? Entre as descrições, eu gosto de Tiksha como essa força mental, emocional, psicológica, fundada nesta compreensão espiritual que nos permite aceitar as adversidades da vida, né? Sem perder o nosso Viveka Shakti, sem perder a nossa discriminação, né? O outro modo que o Swami gosta de apresentar isso é uma imunidade ou imunização, né? Então, a vacina contra a samsara é uma vacina que faz de você uma pessoa imune contra os altos e baixos do samsara, da vida, né? Que são as circunstâncias não em conformidades com os meus gostos e desgostos, né? Então, esta é a vacina contra o samsara. Os seres humanos têm livre-arbítrio, mas não têm capacidade de controlar os seus parábadas, os seus destinos, né? Pode ser influenciar. Influenciamos, sim, somente através das nossas pensamentos, atitudes, palavras e ações que irão ser colocados no campo para integrar o meu próprio processo kármico, produzindo, então, parábada karmas mais favoráveis no futuro próximo. Então, aquilo que chega no passado eu não posso mudar, no presente eu não posso mudar porque já chegou, então eu posso, sim, influenciar os meus parábadas futuros, né? Então, nós vimos Titiksha e nós vimos também que Titiksha tem duas nuances, né? Uma é a tolerância e a outra é a paciência. A paciência é muito importante, porque você pode ter a força, né, para receber, ou pode ser ter uma força para receber parcialmente, significando dizer, eu tenho um pouco de perturbação, mas ainda assim não tanta perturbação como antes, ao lidar com esta adversidade, né? Então, eu tenho que ter essa força e, ao mesmo tempo, eu tenho que ter paciência para desenvolver essa imunidade, esta força, esse equilíbrio gradualmente, mas definitivamente. Então, a paciência é ali o segundo aspecto de Kshanti, que significa tolerância e paciência, né? Confiança também é muito importante. Shraddha. Ok. Essa aceitação, e Swami também salientou que essa aceitação não pode ser uma aceitação negativa, mas uma aceitação positiva. Não pode ser uma aceitação cheia de rancor, de amargura, né, de reclamação, né? Tem que ser o auto-piedade, como disse o Swami, né? Tem que ser uma aceitação realmente sábia, né? Uma aceitação sábia só pode ser uma aceitação fundamentada nesta sabedoria que foi compreendida e assimilada devidamente, né? Qual é a compreensão? A compreensão é que isso faz parte desta equação kármica, que é extremamente complexa. Eu não posso reclamar dos meus parábadas, porque eu sei que eu sou um e talvez o fator, o elemento mais, né, impactante no meu próprio parábada. Naturalmente, existe uma infinidade de outros elementos e fatores, né? Mas existe eu, no meu esforço pessoal, de desenvolver esta imunidade, esta força.
E na medida que a gente tem mais imunidade, melhor é o nosso Viveka Shakti, melhor são as nossas escolhas e as nossas respostas aos estímulos, e a gente tende a lidar com menos papan karma, com menos adversidades, porque eu estou conformando a minha vida, né, ao Dharma, essas leis e princípios do campo, né? Então, precisa ser uma aceitação fundamentada nesta compreensão, não uma aceitação cega, uma aceitação doentia, uma aceitação superficial, né? O que mais? Então, é isso. Então, isso é o primeiro aspecto de Shanti, que é essa resistência, né, que foi colocada em termos de Titiksha, que é traduzido como tolerância. E aí tem o segundo aspecto que ele ia colocar aqui, eu estou só fazendo uma revisão. Ok. Ok, então o outro aspecto, como nós já antecipamos, né, é simplesmente a paciência. A gente sabe que a paciência, né, eu tenho colocado ao longo dos últimos anos, que é uma pré-qualificação juntamente com humildade e confiança nas escrituras, e é indispensável para a gente iniciar esse processo vedântico, né? Swami nos lembra na passagem do capítulo 6, verso 5, o homem deve elevar-se por si mesmo, né? Porque este eu, este aham, é tanto seu amigo quanto seu inimigo. A gente sabe que um eu, aham, um ego bem educado, né, sob a luz dos ensinamentos da sabedoria vedântica, né, ele é um ego que realmente compreende o jogo da vida e se conforma ou se alinha ou se harmoniza com as leis do campo, e ele vai viver uma vida livre de excessivos, né, momentos de perturbação, e assim ele cresce mais rapidamente, indiscutivelmente, desenvolve essas qualificações, essas virtudes muito mais rapidamente, né? Por quê? Porque ele está educando o seu ego, né, sobre a luz desses ensinamentos, dessa sabedoria upanishádica, vedântica ou do Gita, né? Portanto, este Aham, ele pode ser o amigo seu, ele vai trabalhar para elevar a você, ou ele pode ser o seu inimigo. Mas como assim, meu inimigo? Ele vai se entregar aos órgãos dos sentidos, ele vai viver uma vida governada pelos seus vícios, por suas vássanas, seus desejos de curtir aquilo que ele gosta, custe o que custar ao campo ou a outros seres vivos, né? Então, qualquer nível de transformação, o Swami diz assim, requer paciência. Você sabe disso, até mesmo na doença física, né? A gente, para superar algumas condições físicas, as doenças físicas, elas levam tempo para se estabelecerem, né? Eu vivi tudo isso na pele. Depois de 15 anos nos Estados Unidos, vivendo uma vida é, contraditória, né? Por um lado, essa vássana espiritual, por outro lado, me matando num restaurante para tentar sobreviver e fazer um pé de meia, como a gente diz, né? E neste processo eu quase perdi a minha saúde de modo irreversível, né? Então, recuperar o equilíbrio, né? Levou anos, desde que eu voltei para o Brasil a primeira vez, né? Uns 10, 11 anos atrás. Muita paciência, ainda mais paciência é necessário para você curar o corpo sutil. A doença física é mais facilmente curável, mas a condição doentia, de uma mente doentia, é um pouco mais complicado de ser restabelecida a saúde dela, né, da mesma. Paciência, capacidade de esperar,
esperar que o campo das interações frutifiquem, levando em conta as minhas transações, as minhas colaborações ou respostas ao campo que agora estão alinhadas com a sabedoria revelada nos Vedas. Então leva tempo para esse processo kármico processar, né? Ele vai se integrar com muitos outros elementos kármicos do meu passado e o karma, né, coletivo, né, de uma civilização, ou de uma sociedade, ou de um bairro, de um estado, né? Então tudo isso vai se desenvolvendo e a gente tem que ficar, né, na paciência, sabendo que somente Ishvara compreende esta tempística, né? Eu não sei, tempística é um termo italiano, mas eu gosto dele. Portanto, essa é a segunda parte deste princípio, né? Desta qualificação, desta virtude chamada Kshanti, né? Tolerância e paciência. Tudo leva o seu próprio tempo, este é o conceito. Uma criança leva 9, 10 meses. Os seres humanos vão levar, ninguém sabe, só Ishvara, que é o sistema, né, a suprema inteligência, que através de suas leis, essas leis são, deste ponto de vista, leis kármicas e psicológicas, que vão realmente né, fazer de modo que esta equação produza os frutos meritórios do indivíduo no tempo justo. A gente não tem compreensão dessas equações. Por isso que os matemáticos também não conseguem nenhum progresso tentando compreender a mente de Deus, porque é além da compreensão humana, não existe AI, não existe inteligência, né, digital que possa realmente compreender. Ah, não, você, do modo que você está indo, você vai crescer, você vai ser uma pessoa, né, muito rica, uma pessoa rica espiritualmente. E aí, tem certeza? Sim, mas como? Quando? Ah, não, vai ser daqui a 5, 10 anos. Ninguém vai poder dizer isso. Ninguém, é incompreensível ao intelecto humano essas equações kármicas que pertencem ao sistema Ishvara. Mas a gente pode lembrar desta passagem aqui, desse texto, né, do Bhagavanam, Naham, Boganaham, que porque vagueias em vão, ó mente, descanse em algum lugar. Então a mente ela tem essa tendência, né, de devagar, vum, 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 aqui, ali, né? Ele está dizendo descanse, pare, né? O que quer que aconteça, irá acontecer, está fadado a acontecer por si só, não de outra forma. Então nós precisamos lembrar disso constantemente, porque bastam algumas situações, né, desfavoráveis, inesperadas, que a mente começa a ficar agarrada naquilo, né? E quando você vê, você tem dificuldade de dormir, né? Então, a gente tem que lembrar de dizer para a mente, descanse, né? O que tiver que acontecer, está fadado a acontecer, irá acontecer, segundo essas leis do Criador. Não de outra forma, não tem nada que você possa fazer, não antecipe, relaxe, né? Ainda assim, nós temos que processar qual que seja o parábola, processar e apresentar a nossa resposta, né? Mas sabendo que o que será, será. Eu gosto muito dessa expressão, o que será, será. Sem olhar para trás, sem arrependimento, sem nada. Sem recordar repetidamente o passado, sem antecipar o futuro, sem preocupação, né? Então, essa passagem é muito bonita, está dizendo, ó mente, porque você está sempre com pressa, você quer antecipar o amanhã, você quer controlar o amanhã, você quer que ele venha hoje mesmo, né? Então, nós precisamos ensinar as nossas mentes a relaxar, mas essa é uma outra virtude que precisa ser cultivada através da compreensão sempre mais
clara e firme destas leis, desta sabedoria espiritual, né? Da equação Ishvara, do sistema Ishvara, da causalidade, do karma. O futuro tem que se desenrolar em seu próprio tempo, diz essa passagem. Quando ele chegar, você vai lidar com isso. Antes dele chegar, você pode relaxar e lidar com aquilo que já chegou. Não é assim, Betânia? Não fique pensando muito sobre o passado e muito menos se preocupando com o futuro. Desenvolva uma mente calma e relaxada no presente, né? Descanse no presente, interaja no presente, desfrute do seu viveka, da sua faculdade de discriminação agora. E a mente precisa estar relaxada para que a gente possa fazer esta discriminação de modo eficaz, como nós sabemos. Uma mente, quando está, né, agitada, preocupada, a gente não consegue nem ler um texto do Vedanta, né? Então, eu preciso de paciência. Se eu não tiver a paciência em relação ao futuro, né, e aceitação a respeito daquilo que ocorreu no passado e no presente, eu preciso de qualquer modo, desenvolver, ver a carência dessas qualificações ou virtudes e compreender. Eu preciso estudar mais as escrituras no que tange a minha dificuldade de receber o que eu não gosto e de pacientemente, né, aceitar e pacientemente esperar. Se eu não tiver aceitação e capacidade de esperar, o resultado vai produzir sempre tensão. Tensão na mente, na personalidade. Só me diz, essa tensão mental, emocional, psicológica é a doença da vida moderna. Todo mundo está falando em estresse e tensão, existe tantas terapias para neutralizar, não, para, how you say, to release. Release é jogar para fora, né? É liberar estresse, né? Tantas terapias para a gente liberar estresse, mas ninguém fala de como evitar a contração de mais estresse, porque isso envolve mudanças no estilo de vida, entre outras coisas, que as pessoas não gostam nem sequer de contemplar, né? Nas escrituras, nas nossas escrituras, isso é chamado de anayasa, facilidade sem esforço, liberdade do estresse. Aprenda a sentar-se por algum momento durante o dia e relaxar. Nós sabemos que existe um estresse duplo, né? O estresse físico e o estresse fisiológico e o mental. Então, nós sabemos que o corpo-mente é um organismo totalmente integrado, né? E o estresse, ele, digamos assim, ele inicia em sua manifestação na mente, mas ele se espalha em todo o corpo. Então, na cultura da yoga, nós temos as asanas, né, que trabalham no corpo físico. Por quê? Porque se você trabalha no corpo físico, você também relaxa a mente. Todos nós já sabemos disso, quase todos nós, né, porque nós tivemos algum nível, algum tipo de experiência nesse sentido, né? Você faz alguns trabalhos a nível físico, bioenergética, ou até mesmo de asanas do yoga, né? E você vê que a sua mente relaxa, você simplesmente libera diversas, algumas tensões, né? Mas o problema é que depois as tensões são contraídas novamente,
o estresse é contraído novamente, a menos que uma transformação ocorra, e essa transformação quase que invariavelmente inicia com a transformação do estilo de vida que ninguém, quase ninguém, tem coragem ou interesse de abordar, né? Até mesmo no corpo físico, as pessoas às vezes ficam doentes, né? Estão mal, aí o médico, né? Eu tenho indicado meu médico a algumas pessoas e fala, ó, essa situação é séria, essa é mais séria ainda, isso e aquilo. A pessoa, agora eu vou realmente, agora eu vou fazer alguma coisa a respeito, né? Falando de pessoas da minha família. Fazer alguma coisa a respeito. Aí, quando chega realmente a prescrição do remédio, envolve o quê? Mudanças de hábitos, mudança de dieta e mudança de estilo de vida. Aí as pessoas, não, isso eu pedi muito. Eu quero que você me dê um remédio, no máximo, um suplemento e umas ervas para me fazer uns chazinhos, né? Mas só que quando o corpo, né, foi bombardeado por uma vida, né, condicionada por estresse intenso, como a minha foi lá nos Estados Unidos e na Itália antes, e a minha vida inteira foi condicionada por muito estresse também, até mesmo na Índia. Aí depois o corpo sente. E aí você, para encontrar novamente saúde, o equilíbrio do corpo, requer mais do que tomar uns chazinhos e uns suplementos, né? E começar a comer 2 rodelas de tomate e 2 folhas de alface ao dia. Vai requerer muito mais do que isso, né? Aí quando o médico diz, não, você tem que fazer uma mudança de dieta radical e você tem que fazer uma mudança de estilo de vida também, né? Então as pessoas, eu gosto da vida, eu quero a vida, eu quero proteger essa vida, mas esse médico está pedindo muito, né? Alguém tem que perguntar alguma coisa. A indicação de estresse e tensão é que você está o tempo todo no ponto de inflamação. O estresse ele vai irritando, vai aquecendo o nosso sistema fisiológico e mental, né? E o indivíduo se torna cronicamente irritável ou cronicamente deprimido, tá? Os dois lados da mesma moeda. Essa doença crônica é uma doença crônica, está presente sempre, o tempo todo. Cronicamente, ela não está expressa ao máximo, mas está ali, né? E ela, a qualquer momento ela vem à superfície, né? É como se você estivesse caminhando num campo minado, e pode explodir a qualquer momento, né? Então, alguém tem que perguntar, explodir, né? Um campo que explode, a raiva, né? Que explode. O indivíduo está sempre cronicamente irritado. E o Swami Dayananda costumava dizer que ele tem que lembrar que os swamis na Índia, eles servem de consultores também. As famílias vão lá e falam para eles como os terapeutas, né? Como os conselheiros da família, e contam todos os problemas de famílias para os swamis. Os swamis estão ali fazendo aquele papel também. Então, o Swami Dayananda, tendo ouvido muitos casais, muitas reclamações, ele diz que quando o pai chega em casa do trabalho, eu lembro muito bem meu pai vivendo um estresse monstruoso, né, em todos os diversos motivos, né, chega em casa, aí a mãe que estava lá sofrendo com 3 crianças, né, vivendo num estresse também enorme, né? Ela vai, primeira coisa, ela vai descarregar no pai, jogando um monte de reclamação, dizendo as crianças fizeram isso, isso, isso e aquilo. Então, quando eu via meu pai chegando, eu corria. Nós tínhamos uma casa pequena, eu dormia no beliche, né? Eu em cima, meu irmão embaixo. E, e aí eu entrava lá e ficava fingindo estar dormindo. Ele tentava me balançar assim, né, para ver se ele podia me dar uma bronca e me bater. Mas eu ficava lá dormindo assim, né? Você já fez isso, Felipe? Já. Já. Então, então o Swami está falando aqui, as crianças, quando o pai está chegando, ele já sabe que já vem uma bomba, a bomba está chegando, eles saem correndo para todo lado, né? Cada um vai para um quarto, uns se escondem, outros fingem que estão dormindo. E aí ele fala a piadinha dos Swamis, e a pobre esposa tem que lidar com o pai explosivo, né?
Então, a doença crônica é sempre um acúmulo de estresse, é sempre um acúmulo de uma condição doentia, né, que se torna crônica e que depois ela não necessariamente faz o indivíduo disfuncional, mas ele perde a capacidade de ser funcional de momento a momento, de repente, dependendo dessas explosões, estresse acumulado, e aqueles que estiverem em torno são vítimas do estresse acumulado, né? Quantas almofadas eu tive que dar soco em terapias para tentar liberar o meu estresse, a minha frustração, a minha raiva. As crianças se tornam vítimas, todos nós somos vítimas destas sociedades totalmente ignorantes, em estilo de vidas absolutamente ignorantes, valores absolutamente ignorantes, né? E a gente vai passando essa condição de samsara, de geração a geração, né, de pais para filhos, etc, etc. Então, o estresse físico e mental vai crescendo, e aí nós temos a situação que os casais se tornam casais nucleares. Então, essa piadinha dos nucleares é interessante, porque na Índia o Swami fala sobre a família, a família nuclear é a família moderna, que é marido, mulher e um, dois filhos, né? É mais ou menos a tendência, copiando, né, ou seguindo a tendência do Ocidente. Mas a família não nuclear, que ele costumava chamar de, esqueci, a não nuclear é aquela família estendida que tinha marido, mulher, cinco filhos, titia, vovô, vovó, sogra, entendeu? E todo mundo vivendo junto. Então é uma família onde todo mundo está ali e tem diversas pessoas para consolar, né, a miséria de um do outro, né? Sempre aquela história de um ombro para você chorar, um colo para você chorar, né? Então, aí ele aqui ele faz uma piadinha a respeito disso, né? Fala sobre a família nuclear. A família nuclear não é simplesmente um núcleo de poucos elementos, né? Mas é simplesmente explosões do tipo nucleares que ocorrem constantemente devido ao estresse da vida moderna, né? Portanto, nós precisamos de tolerância, nós precisamos de paciência, nós precisamos de todas as virtudes, as qualificações bem desenvolvidas, não ocorrem de um momento para o outro, por isso que paciência é muito importante, porque as pessoas, elas gostariam que eu ouvi os conhecimentos, eu ouvi os ensinamentos, eu compreendi os ensinamentos e agora eu quero colher os frutos integrais desta minha compreensão, né? E as escrituras dizem, os nossos gurus dizem, né? O professor Alindo diz, a gente precisa ter paciência, esperar realmente que esses conhecimentos desenvolvam raízes em todos os aspectos da nossa mente, o emocional, o cognitivo, o mental, né? E desenvolva também raízes na nossa mente subconsciente, de modo que a gente possa realmente colher os frutos desse autoconhecimento, né? Então, a paciência é indispensável. Paciência é indispensável. E a maioria das pessoas não tem paciência. Portanto, uma pessoa sem paciência, estressada, está inevitavelmente cultivando mais rimsa, violência consigo mesmo e com os outros, né? Essas reações emocionais violentas, né? Portanto, se a não violência tiver que ser cultivada, né, eu preciso de quê? De ter desenvolvido essas outras subdivisões dessas virtudes, que é a tolerância e a paciência, né? Então, para mim não ser uma pessoa explosiva, violenta, rímpica, eu preciso de desenvolver também essas virtudes, tais quais paciência e tolerância, se são muitos. E discriminação tem que sempre estar ali, né? Porque no final das contas, todas essas virtudes devem ser desenvolvidas gradualmente, tá?
Então, a discriminação, a despaixão, as cinco disciplinas, né, que inclui tudo isso aqui, isso vai sendo desenvolvido simultaneamente, elas são intertwined, né, entrelaçadas. Conectados. Ah, Certo. entendeu? Porque você não consegue realmente desenvolver essas virtudes sem que você tenha desenvolvido um estilo de vida melhor, que depende de uma discriminação melhor, entendeu? O que me eleva espiritualmente, que depende de uma compreensão de valores que seja muito melhor, né? Qual é o valor principal da minha vida? É simplesmente segurança econômica, financeira e divertimento, entretenimento, ou é o crescimento, elevação espiritual? Então, tudo isso tem que ser crescer organicamente, tá? Organicamente. Portanto, Shanti, né, tolerância, paciência, é um valor muitíssimo importante em nossas escrituras. Uma mente relaxada, livre de estresse, uma mente com uma capacidade de discriminação muito superior, de equilíbrio emocional muito superior. Aí o Swami aqui fala os três aspectos da personalidade, né, três camadas. Uma é a minha personalidade física, a verbal e a outra mental. Se os três aspectos da minha personalidade estiverem alinhadas, eu tenho aquilo que o Swami costuma colocar como uma mente bem integrada, uma personalidade bem integrada, né? So, personalidade física, verbal e mental. Se elas estiverem bem alinhadas, os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas ações, elas estão integradas, né? Elas estão harmonizadas. Não é que eu penso uma coisa, digo outra coisa oposta e aí eu coloco uma ação que é ainda, né, mais doida ainda, né? Então, uma pessoa, ou ela tem uma personalidade integrada, ou ela tem uma personalidade desintegrada, que o Swami, em determinado momento, fala que é uma personalidade destruída, desintegrada, destruída. Ele vai dizer isso em algum lugar. Uma personalidade saudável é uma personalidade bem integrada, equilibrada, né? Então, meu conhecimento, meu pensamento, as minhas palavras e ações, elas estão conformadas, harmonizadas, elas estão me movendo nessa direção, assim por dizer, que é a minha elevação espiritual e a libertação da problemática do samsara. Mas se eu não tiver uma personalidade bem integrada, bem alinhada, né, o que que ocorre? Enquanto as grandes almas, o Swami traz mais, né, um verbo para ilustrar essa passagem de um outro texto. Enquanto as grandes almas estão numa só mente, numa só fala, numa só ação, as almas desintegradas ou malignas estão em mentes diferentes, em discursos diferentes, em ações diferentes. Então, é a ilustração do que apenas foi dito pelo Swami, tá? Então, as almas bem integradas, bem desenvolvidas, bem equilibradas, né? Elas têm uma mente integrada, é uma mente que é absolutamente alinhada com aquilo que ela diz e aquilo que ela faz, né? Então, é uma mente íntegra, né? Mas aquelas mentes aqui malignas, que são as mentes totalmente desintegradas, né? Elas aparecem como personalidades distintas, ou esquizofrenia, né? Pô, você parece que endoidou, parece esquizofrênico. Você fala uma coisa, pensa outra coisa, né? Faz uma coisa ainda mais diferente, né? E aí, quando você fala dos seus conhecimentos, você parece um iluminado, né? Então, este verso, ele simplesmente busca ilustrar esse mesmo conceito, tá? Quando não há alinhamento, existe uma personalidade dividida ou dupla, e quando não há alinhamento, existe tensão ocorrendo na personalidade. Isso é muito facilmente compreensível, né? Compreendido, né?
observável, né? Então, se eu vejo que eu penso uma coisa, digo uma coisa e faço outra, eu vou ficar fragmentado, né? E vai ser um desconforto enorme, né? Por quê? Porque primeiro eu estou me expondo a respeito daquilo que eu penso, digo e faço, né? Então a minha esquizofrenia, a minha personalidade fragmentada vai sendo exposta, né? E isso vai criando tensão também. Por quê? Porque uma coisa é a minha intenção, o meu desejo, o meu pensamento, mas aí eu vou e faço coisas que são contraditórias àquele objetivo, né? Aí eu fico com conflito. É aquilo que no passado eu costumava colocar como conflicting desejos e objetivos conflitantes, né? A mim, de um lado, eu digo assim, não, o meu objetivo é autoconhecimento e moksha, né? Mas ainda assim, eu quero ser um supermilionário, se possível, um bilionário, né? Então, são desejos ou objetivos conflitantes, tá? Então, a pessoa vai se sentir o quê? Ela vai se sentir dividida, não há alinhamento, né? Então, essa fragmentação vai criar o que? Estresse na personalidade do indivíduo, né? Eu quero isso, mas também eu quero aquilo, e como são objetivos que se neutralizam, que se conflitam, porque se eu quero autoconhecimento, mas se eu passo 15 horas da minha vida tentando ficar rico e mais rico e mais rico, são objetivos que se conflitam. Aí eu volto para a espiritualidade, aí eu fico em conflito porque a minha conta bancária já não está crescendo tanto, né? Aí eu volto para a minha conta bancária, aí eu fico em conflito porque eu sinto que eu estou dando passos para trás no que tange o meu desenvolvimento espiritual. Então a gente precisa de uma personalidade bem integrada e tudo isso é muito mais facilmente dito do que realmente alcançado. O alcance de tudo isso requer esta assimilação orgânica de toda essa sabedoria espiritual, exposição às escrituras e ao guru o tanto quanto possível, né? Quando não há alimento, existe um fragmento, uma divisão, uma ruptura, dupla, tripla personalidade. Só me dá um exemplo, como se fosse uma máquina com várias partes diferentes. Você tem você tem um carro, né? Digamos, quais são os carros de hoje? Eu nem lembro mais. Você tem um Fiat, né? Aí você pega uma peça de um carro da Ford, né? Aí você pega uma outra peça da Peugeot e uma outra peça, né? Porque você encontrou barata do da Renault, né? Então essas partes diferentes vão criar desarmonia no organismo, no orgânica, né? Nessa máquina, tá? Então tudo precisa muito bem ser alinhado e a mesma coisa ocorre na nossa personalidade. Então, nós estamos vendo aqui a personalidade, né? Você sabe que a personalidade do indivíduo também se manifesta a nível físico, né? Então, todos esses fenômenos, né, psicossomáticos, né? Porque o corpo, ele também vai refletir, né, a nossa condição psíquica, né? Mas, fundamentalmente, o corpo sutil é o aspecto mais sofisticado, tá? Porque aqui nós temos, né, o intelecto, a mente, o ego, né? Aqui não aparece o sistema de memória, né? E nem mesmo o centro emocional. Em outros posts aparece um centro emocional e um centro de memória, mas deixa para lá. Aqui nós temos as 5 funções fisiológicas, que são os ares vitais, os pranas, que fazem esse serviço para nós o tempo todo: expulsão, respiração, digestão, circulação e excreção. Então, isso aí, Ishwara, é o sistema Ishwara, fazendo tudo isso por nós. Para quem não sabe, não sabia disso, saiba que Ishwara faz tudo por isso e não cobra nem pede doação. Só pede que a gente observe o Dharma, tá? Então, aqui, ó, existe os órgãos dos sentidos, os órgãos de recepção, né? O ouvido, a pele, você toca com a pele, você vai tateando, você vai ouvir, né? Os olhos é um órgão importantíssimo para a gente ver os nomes, as cores, as formas, né, dos objetos. E a língua para curtir o palato e o nariz.
Então, cada um desses órgãos dos sentidos, eles vão conectar os objetos de seus campos, os seus respectivos objetos, né? Você não pode querer ver uma coisa através do nariz, e você não pode sentir o cheiro de alguma coisa através dos olhos. Cada um desses órgãos são canais que irão contatar os seus respectivos objetos e trazer de volta dados, data, né? Dados do campo, né? E aqui nós temos os instrumentos ou os órgãos da ação, órgãos de recepção e os órgãos de ação, né? Da fala, das mãos, do cérebro, do pés e do ânus, tá? Então, como a gente pode ver aqui, ó, esses órgãos dos sentidos, né? Eles estão... Esse posto aqui é colocado de modo ligeiramente diferente, tá? Porque aqui você não está vendo o corpo físico, porque, em geral, os órgãos do sentido e os órgãos de ação, eles pertencem ao corpo sutil, eles não aparecem no corpo físico. Eles aparecem no corpo físico como instrumentos físicos, de perna, isso e aquilo. Mas, em sua natureza sutil, eles existem aqui, tá? Eles existem dentro do corpo sutil, tá? Então, nós temos esse corpo sutil que inclui os cinco sentidos e os cinco órgãos do sentido e os cinco órgãos da ação, tá? Tá, esse é um posto diferente daquele tradicional, tá? Aqui aparecem os cinco elementos, né? Porque os cinco elementos vão estimular e vão produzir esses receptores dos objetos constituídos pelos cinco elementos, né? Manifestados, tá? Então, o que eu estou querendo dizer aqui em relação aqui é que ah, nós temos que integrar, de qualquer modo, integrar a nossa personalidade, o nosso corpo sutil, de tal modo que não somente, né, a minha mente, né, as minhas emoções, o meu ego, né, o meu sistema de memória, o meu centro emocional muito bem equilibrado, né, etc., mas que até mesmo as minhas falas, as minhas ações e o modo qual eu recebo os estímulos do campo estejam alinhados. Tudo isso precisa estar alinhado. Não é fácil ser um ser humano por aqui, né? Então, nós temos que integrar o intelecto, a mente, o sistema de memória, o ego e as nossas emoções, que é importante do ponto de vista, né, de moksha, um equilíbrio mental, emocional, psicológico, né? O ego muito bem educado, né? Educado pelos Vedas e o Vedanta, e a gente, tudo isso vai ter que integrar isso também com os nossos órgãos de recepção e de ação, porque quando eu recebo um estímulo, existem duas possibilidades. Ou eu dou chilique, fico irritado e raivoso porque é uma adversidade, ou eu fico deprimido, né, e fico derrubado, né? A outra possibilidade é de eu aceitar com um equilíbrio enorme, né? Aí, quando eu vou colocar as minhas ações através dos instrumentos, órgãos de ação, né, eu também tenho que colocar essas ações em harmonia com o Dharma, compreendendo que eu recebi aquilo que eu merecia, e a minha resposta agora é uma resposta que não foi comprometida, porque eu recebi com equilíbrio, sem comprometer o Viveka Shakti, porque se eu já recebo mal uma coisa, aí a mente já vai ficando doida e perturbada, aí quando eu tenho que apresentar uma resposta, que inevitavelmente a gente acaba tendo que apresentar a resposta, eu estou apresentando uma resposta, né, já a partir de uma mente meio perturbada. Então, às vezes, a gente tem que parar tudo e dizer, eu não posso dar nenhuma resposta, porque eu tenho que recuperar o meu Viveka Shakti. Por quê? Porque este foi um impacto que mexeu com a minha emoção, com o meu centro emocional, e se meu centro emocional, né, que deveria estar aqui, né, que aqui é embutido na mente, né? A mente, ela aparece como os pensamentos e as sensações, sentimentos, emoções em relação a esses pensamentos. Os pensamentos estão sempre ligados aos objetos de experiência, tá? Então, essa resposta minha, ela vai ser uma resposta adequada somente na medida que a minha recepção, através dos órgãos dos sentidos, são sábias também. Eu recebo compreendendo
que este é o meu parábola, que esta é uma oportunidade, que isso é praçada, né? Então eu recebo realmente com uma atitude sábia e eu respondo com uma atitude sábia, porque se eu recebo sabiamente, eu não perco o meu Viveka Shakti, a minha faculdade de discriminação, ela não é comprometida, tá? Então, tudo isso tem que ser integrado, esses aspectos aqui em cima, mais os órgãos dos sentidos e os órgãos de ações, ok? Deixa eu ver o que mais que diz aqui. Tudo isso deve estar alinhado. Caso contrário, se alguém perguntar como foi a aula de hoje, você dirá que foi maravilhosa. E o que que esse homem disse? Eu não sei, eu estava pensando num problema sério que ocorreu ontem à noite, né? Mas isso, a gente conhece essa, né? Então, o que tinha de maravilhoso a respeito disso? Eu não sei, mas todo mundo disse que foi maravilhoso. Então, portanto, o alinhamento é muito importante, a harmonização, né? Se o alinhamento não estiver lá, você sentirá sempre esse desconforto, este conflito, esta tensão, e esta tensão, naturalmente, compromete a nossa discriminação, a nossa assimilação, e o acúmulo gradual estará lá, que vai tornar esta problemática, esse problema, um problema crônico. Com o tempo, esta condição crônica se desenvolve a produzir uma personalidade desarmônica e desintegrada, ok? Ela não está mais integrada com a sua capacidade cognitiva, as suas emoções, os seus pensamentos, né? A sua autoimagem já está totalmente confusa, né? O seu sistema de memória também está falho, então as suas recepções e ações também não estão bem integradas, né? Então vai tudo vir uma bagunça só, e é assim que a maioria das pessoas, a maioria de nós vivemos no planeta dos bárbaros. E o Swami diz: isso irá produzir uma personalidade desarmônica e desintegrada. E é por isso que desintegração é sinônimo de destruição. Você desintegrou alguma coisa, então você quebrou, você destruiu alguma coisa. São sinônimos. Quando meus órgãos não estão bem integrados, eu me destruo. Destruo não no sentido físico, mas no sentido espiritual. Ele foi além do sentido mental, emocional, mas ele levou lá para o extremo, eu me destruo espiritualmente. Você continua vivendo, sofrendo da doença de Sansara, né, num nível ainda mais terminal, mais profundo, né? Mas você ainda, do ponto de vista emocional e mental, você ainda consegue navegar e sobreviver. Mas espiritualmente você está acabado, porque você comprometeu este equipamento, né? Tudo isso aqui é parte daquilo que a gente chama de mente, né? Mente, uma das frases mais bacanas que eu gosto, né? Vindas do Shine World, é que a mente é o nosso instrumento primário de experiência, né? Esse instrumento primário, ele nos permite experimentar o mundo, e a gente vai experimentar o mundo e a gente vai curtir o mundo, porque nós somos bem integrados, nós somos sábios, né? Porque assimilamos essa compreensão espiritual, ou a gente vai sofrer o mundo. Por quê? Porque nós estamos lidando com o mundo em total disruptura, em total desintegração, fragmentação de minha personalidade. Então, esta mente é o nosso instrumento primário. Por quê? A gente sabe que os 5 órgãos de sentido são instrumentos de experiência e de conhecimento. Os 5 órgãos de ação também são instrumentos de conhecimento, porque você vai lá colher dados, né? Interagir, apresentar sua resposta. Então, tudo isso, né? O intelecto é um outro instrumento. Então, todas essas funções também são instrumentos. Mas quando a gente chama de mente, a gente se refere à integridade, né? À totalidade deste corpo sutil. A mente é o instrumento de conhecimento barra experiência, né? Mais fundamental, é o mais primordial. E se nós não cuidarmos dessa mente, a gente vai ficar tropeçando, derrapando e vivendo uma vida de sofrimento, e espiritualmente a gente estaria nos destruindo, tá?
Então, é um instrumento primário, é o mais primordial, ele precisa ser bem integrado, bem refinado, bem purificado, né? De modo que a gente possa desenvolver uma personalidade que seja realmente adaptada ou qualificada, né? Para a assimilação do autoconhecimento que transforma. Quando os meus órgãos não estão nesta condição bem integrados, eu estou me destruindo no sentido espiritual. Fisicamente eu continuo vivo, mentalmente eu continuo funcionando, criando um monte de encrenca no mundo para mim e para os outros. Mas espiritualmente, né, não posso realizar nada no plano espiritual. Portanto, a integridade espiritual, a integridade da mente, do corpo sutil, a retidão, o alinhamento, ou em outras palavras, a harmonização da personalidade é fundamental, é um pré-requisito absolutamente necessário, ok? Então a gente faz uma pausa de 10 e a gente volta já já. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê.